No programa da Cotriel desse final de semana, a entrevista técnica tem o Rafael Ottoni Klein, que é técnico agrícola da SED, vai falar para nós um pouco a respeito de toda a questão da safra de soja e de milho na nossa região de abrangência da SED, Espumoso, e região atendida aqui também pelos técnicos e agrônomos da SED. Rafael, vamos começar falando sobre o plantio, né? Como é que está o andamento do plantio? Quantos por cento já está praticamente finalizado o plantio? Tem alguma área a ser plantada? Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Roger, pelo convite também. Saudar o nosso associado, o nosso cliente que está nos ouvindo. A nossa área de plantio aqui da SED é das áreas mais antecipadas sempre ao início. Esse ano mudou um pouquinho o cenário devido a ser uma área de grande expressão de plantio de trigo de inverno, então atrasou um pouquinho o início e daí devido às chuvas acabou jogando um pouco para frente o nosso plantio. Mas eu acredito que com essa semana que nós temos ocorreu melhor dizendo, né, tempo mais enxuto, com uma condição melhor para o plantio, nós até o momento nós podemos chegar em torno de 85% da área plantada já, podendo até passar um pouco esse índice aí. As condições melhorou muito pela essa semana que ocorreu de tempo bom, temperatura um pouco mais alta, então enxugando o solo, dando uma condição de plantabilidade melhor. Então andou bastante e vai ficar muito pouca coisa para ter a próxima chuva aí. As quantidades de chuva, né, Rafael, diminuíram consideravelmente. O solo secou, ele diminuiu essa questão de infiltração de água até para o próprio desenvolvimento da soja e para que a soja ela possa também ter a condição. Como é que ficou? Porque é uma preocupação muito grande da área técnica, era o solo extremamente encharcado, principalmente das chuvas anteriores dos meses de setembro, outubro, até o início do mês de novembro. Já dezembro não está se registrando uma grande quantidade de chuvas até o momento. Aqui na verdade nós tivemos uma divisória, né? Tu pegar uma parte do nosso município teve volumes de chuva bem mais expressiva no início de dezembro, onde que o melhor período foi esse começo de semana até o fim de semana para o plantio. Já tu pega a outra região do município aí, como teve volumes de chuvas as semanas anteriores menores, já tem desde a semana passada uma condição de solo mais favorável ao plantio. Então, assim, nós temos pelo menos regiões de uma semana até 10 dias, onde o solo deu uma enxugada, onde a plantabilidade fica mais adequada, a condição de depositar semente no chão, a cama que a gente faz para ela ficou com uma condição bem melhor. Então, a gente espera que a próxima semana tenha um volume de chuva de preferência não muito elevado, para nós terminar essa germinação dessas áreas que está sendo implantada até o momento agora, nesses últimos dias aí. Foi necessário fazer algum replantio no que já foi feito ou o produtor conseguiu tocar, né? A chuva ela não atrapalhou e não fez com que houvesse replantio, Rafa? Olha, por ser um ano de um volume de chuva bastante expressivo, até que nós tivemos um índice de replante ou de áreas com população um pouco abaixo, muito pequena. As germinações estão sendo muito boas até, porque a gente teve os últimos 2 anos no passado aí que foi plantado com anos de El Niño, com volumes altos de chuva, nós tivemos índices de replantio de lavouras com baixa população ou manchas de baixa população muito elevado. E esse ano, graças a Deus, a condição climática favoreceu e o produtor também optou por fungicidas e práticas mais adequadas para anos úmidos e acabou nós tendo uma área de replantio ou de áreas de baixa população muito pequena. Graças a Deus, até o momento está correndo bem tranquilo e as lavouras tendo a implantação adequada. A gente está conversando com o técnico agrícola da SED, Rafael Ottoni Klein. Como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja, visto toda essa condição climáticas que foram plantadas recentemente? Como é que está o cenário de desenvolvimento, Rafael? Nós temos 2 ciclos diferentes, né? Nós temos um plantio bem do cedo ali, que teve umas 2 janelas bem curtas, onde foi plantado pouco. Mas o soja até estava um pouco freado, um pouco parado o seu desenvolvimento devido à falta de sol, né? A planta precisa de luz. E nós tivemos uns períodos muito longos de nublado, chovendo, então estava
estava um pouco freado, mas o momento agora que começou a ter um pouco mais de períodos de sol, volumes menos expressivos de chuva, aí a planta começou a desenvolver e ela já, muitas lavouras estão indo aí para próximo ao fechamento de entrelinha, né? E agora daí tem uma segunda época de plantio, que é onde tem o maior volume de áreas plantadas na região, que é onde o soja está ali com o primeiro trifólio, primeiro par de folha e cotilédono ainda, né, que é recém-germinada. Essa aí já a gente está vendo que tem um desenvolvimento um pouco mais rápido, por ter pegado uma condição um pouquinho mais favorável, né? Sempre citando esse favorável pelo ano que nós temos ocorrendo. A gente sabe que tem alguns problemas de plantabilidade, de plantas duplas, falhas de plantio, mas isso é muito característico para um ano de solo úmido no momento do plantio. Mas elas estão começando a ter essas mais do tarde um pouco, um desenvolvimento um pouco mais rápido, até porque o soja precisa, né? É uma época já mais adiantada, dias mais longos, né? Mas tão bem favorável a nós ter uma boa safra. Bom, esse ano a preocupação da assistência técnica é quanto à questão de doenças. Alguma já está tendo alerta por parte da assistência técnica nas lavouras que você atendeu, que a área técnica atendeu aqui na região do Espumoso? Houve alguma área já que esteja com alguma doença que mereça a atenção dos associados? Vamos falar um pouco, Roger, entre doenças e pragas englobando junto também. Primeiro, salientar ao produtor a atenção que nós temos com o índice de lagarta no campo aí. Principalmente da família da Spodoptera, essa lagarta preta, aonde muitas vezes essa planta pequena, ela atora a planta total, é uma planta que não vai ser viável a sua produção. E áreas com um pouco de índice foliar maior, ela está desfolhando. Então, assim, tem uma tensão, não é uma pressão muito alta, mas como a planta está num estágio bem pequeno, muitas vezes essa planta ela tora por total e ela não vai ser viável para frente. Falando na parte de doenças, a gente sabe que é um ano assim, mais úmido, então esse inicial é muito favorável às doenças as DFCs, as doenças de final de ciclo, e agora que é o momento de tu fazer o controle. Então essa entrada cedo é muito importante, a gente chama ali que é a aplicação do V0, que é no vegetativo inicial, ou no máximo é fechamento de entrelinha, produtos de boa qualidade para nós atacar uma doença que entra agora, tem um desenvolvimento lento, mas que lá no final vai dar grandes danos. E falando que nós temos num ano extremamente chuvoso, Paraguai com alto índice de ferrugem, tá? A nossa região aqui mesmo, que nós tivemos um inverno chuvoso e quente, aconteceu de nós permanecer o inverno inteiro com plantas hospedeiras, que é a própria soja. Ele só foi morrer agora nas dessecações para o plantio da nova safra de soja. Então, assim, nós temos esporos no ar, tá interno nosso aqui do Rio Grande do Sul, tá vindo coisas do Paraguai e já tem relatos, né, de algumas regiões que são plantio mais cedo que o nosso, já estão lá em fechamento de entrelinha com alta pressão de ferrugem. Então o produtor, diferente dos últimos 2 anos de seca, entre cedo, entre com produtos de boa qualidade, misturas adequadas e intervalos de aplicação curta. Porque realmente nós temos desacostumado dos últimos 2 anos, mas a ferrugem é uma doença muito agressiva, muito rápido, que se entrar nesse período vegetativo, desenvolvimento de massa, nós não conseguimos chegar até o final com uma área foliar adequada para poder suprir o enchimento de grão da soja, né? Bom, Rafael, a questão das invasoras, o produtor conseguiu controlar para fazer o pré-plantio da soja ou ainda tem invasoras que ficaram, o produtor tem que seguir com esse controle? Como nós tivemos um ano com umidade maior, toda a aplicação de herbicida acaba funcionando melhor. Mas também, por outro lado, a gente teve 2 anos enxuto, onde teve pouca quebra de dormência na sementeira das invasoras. E esse ano, como choveu, ficou um período da lavoura vamos dizer assim, pousio ali entre a colheita do inverno e o plantio do soja grande, nós tivemos um alto índice de invasora no campo. O produtor fez as aplicações. As lavouras, em geral, estão muito bem cuidadas, estão livres de invasoras por plantio e a emergência da soja.
Só que também a gente já está indo em algumas áreas onde está tendo um alto índice de aparecimento de milhã, que é uma invasora de ano chuvoso, e algumas plantas com característica de resistência ou pelo menos uma tolerância às doses de glifosato alta, que é o caso da leiteira, é o caso da trapoeraba, próprio pé de galinha, caruru muito forte, e esses aí, para te ter um controle com glifosato, mesmo sendo não resistente, tem que ser bem inicial, primeiro a filho, algumas com a segunda folha no máximo, ou até lançar mão de misturas para ter um bom controle. Então o produtor esteja atento a essas principais invasoras que eu citei, e sempre cedo e doses adequadas para um bom controle. As lavouras de milho, né? O produtor de milho esse ano, né? Apesar de no início nós termos enfrentado excesso de chuva, como é que estão as lavouras de milho, as poucas que nós temos aqui na nossa região da abrangência da cooperativa? As lavouras de milho em geral, Roger, assim, estão boas, tem um potencial produtivo bom. Mas claro que eu devo frisar duas situações. Há bastante volume de chuva, então teve algumas percas de nitrogênio na aplicação da ureia. Bem inicial, as lavouras bem do cedo, nós tivemos algum ataque de cigarrinha e agora a gente está vendo sintomas aí de plantas mortas no meio do milho. Então, para a gente ver que é uma praga que causa um prejuízo severo, tem que ter um cuidado, principalmente na arrancada do milho inicial ali. E excesso de chuva no momento da floração do milho, onde a gente vê algumas falhas na espiga, mas ainda assim eu te digo que é um ano de colheita a princípio farta. Nós temos ainda um período pela frente, as lavouras estão em milho verde, um pouquinho mais atrasada, um pouco mais adiantada, mas é um período que agora para frente demanda de muita chuva. Então, mas eu acredito que devido às previsões a gente tenha um final de ciclo tranquilo em termos de umidade e que nós vamos com uma safra boa de milho aí. Mais alguma outra recomendação para as lavouras de soja, Rafael? O principal, monitoramento. O produtor ir visitar a sua lavoura, qualquer coisa diferente, ligue para nós, a gente tem os WhatsApps, os canais da cooperativa, ligue para a gente fazer uma vistoria, para a gente ir conversando e trocando uma ideia, para tentar chegar num manejo mais adequado, tanto financeiro como técnico e eficiente para a sua lavoura, né? Obrigado, Rafael Ottoni Klein, técnico agrícola da SED, falando das lavouras de soja e milho na região atendida pela SED da Cooperativa Espumoso.